Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Eu creio que sou eu, né, pastor? Chegou o recado do João aqui para mim. Então, a gente vai... Valeu, João. A gente vai seguir, então, com o nosso estudo de hoje, tá bom? Eu vou projetar um slide para vocês. Eu creio que vai dar certo, tá bom? Eu acredito que já está aparecendo aí. Então, irmãos, o pastor fez esse convite para trazer o estudo dessa noite. Eu não sei quanto tempo, mais ou menos, eu tenho, mas eu quero ter um tempo com vocês agradável e que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor, no amor dele, em comunhão juntos, tá bom? É muito bom estar outra vez com vocês, eu agradeço a oportunidade do pastor. E antes da gente ir, então, para o nosso texto mesmo principal, eu quero, então, dizer o tema para vocês do nosso estudo de hoje, tá bom? Preciso arrumar meu slide aqui, que ele estava mais avançado, mas eu creio que agora está certo. Então, hoje, nosso culto familiar, eu quero trazer uma mensagem sobre o perdão dentro da família, o perdão dentro do lar. E, com isso, eu quero ver com vocês um texto em Gênesis, você pode abrir a Bíblia lá, Gênesis 1, 26 até 28. E isso é uma breve introdução para a gente chegar até nosso texto base, onde eu quero ver alguns pontos sobre o perdão com vocês, tá bom? Mas a verdade é que desde o primeiro capítulo de Gênesis, o Senhor já havia planejado a família. Ele já havia criado um propósito ali na vida do homem e da mulher. E assim, ele tinha estabelecido princípios ali, logo no início das Escrituras. Então, Gênesis 1, 26 até o 28, eu quero ler com vocês. Então, a gente segue, tudo bem? Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que esteja sobre a terra. No sexto dia da criação, ocorreu algo que a gente pode dizer que foi, quem sabe, mais especial do que os outros. No sexto dia, o Senhor, ele cria o homem, ele cria a sua imagem, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E diferente dos outros 5 dias, onde nós vamos ver, por muitas vezes, a gente pode observar o verso 3, o verso 9, o verso 14, onde todos eles vão dizer: então Deus disse. Então Deus iria criando. Mas especialmente no verso 26, Deus agora ele muda a pessoa com quem ele está falando. Ele inicia dizendo: façamos o homem à nossa imagem. E esse façamos, ele agora, ele traz para o plural, ele traz o relato para a pessoa da Trindade. Ele ali, no início, ele quer representar algo que é essa união do homem com a mulher, do homem com a mulher. Então, eu quero que vocês vejam que é especial agora, tá bom? É diferente o sexto dia. E ele, com a Santa Trindade ali unida, então cria o homem e mulher. E ele os abençoa. Então, ele dá princípios, ele dá ordem para o homem e para a mulher. Ele dá princípios para a família ali em Gênesis, tá bom? E eu sei que a gente tem muitos irmãos casados, né? Aqui, e que o Senhor seja louvado por isso. E muitos de vocês talvez já entendam muito bem qual é o propósito da família, né? Mas um ponto que me ajuda a pensar sobre um dos propósitos da família é que ela espelha a glória do Senhor
e ela espalha a glória do Senhor. O homem e a mulher, dentro do casamento, eles espelham a Trindade. Um dos propósitos que eles juntos têm é de espelhar alguns atributos que somente o Senhor consegue ter quando há uma unidade, quando há mais que uma pessoa, quando há mais que um indivíduo. Por exemplo, atributos como amor, como fidelidade, como compromisso, como intimidade, são atributos do Senhor que ele consegue, que ele tem através da Trindade. E também existe essa santa comunidade, essa unidade dentro da diversidade. E o Senhor lhe dá princípios ali, mas acontece que o homem cai. Então, a gente vê que o Senhor cria algo muito bom, mas após isso o homem cai. Então, desde desse relato da queda, a gente não consegue mais ver um relato de uma família perfeita. Então, o Senhor é o Deus que criou a família, o Senhor é o Deus que criou os propósitos, os princípios, mas pela culpa do homem, a gente já não consegue ver uma família perfeita de Gênesis até aqui. E tem alguns versos que vão dizer, que vão falar sobre a consequência da queda em Gênesis ainda, tá? Gênesis 3:7, a gente vai ver a vergonha do homem quando ele, envergonhado pelo seu pecado, envergonhado com medo de Deus, ele se cobre, ele faz roupas para si. Então a gente vê uma separação espiritual do homem com Deus. A gente vê logo em sequência o verso 12, Adão culpando Eva pela fruta que ela lhe deu, e essa separação sociológica, separação da natureza. O verso 18 diz que a terra ela produzirá espinhos, ervas. Então, a gente vê também o primeiro assassinato, onde Caim mata Abel. Então, a gente vê e acredita que a Bíblia não relata nenhuma família perfeita de Gênesis para cá. E eu quero chegar com você citando os textos base, tá bom? Então, eu pensei muito em compartilhar sobre a família com vocês, o perdão dentro, porque é, é, é fácil, irmãos, a gente errar, e por conta do pecado, por conta da queda, a palavra vai dizer que todos se tornaram pecadores, todos têm culpa, e nós podemos errar, e é muito fácil a gente errar com as pessoas da nossa casa, é fácil errar com pessoas que são próximas, com pessoas que são íntimas nossas. Talvez a gente ofenda pessoas com palavras duras ou brigas, ou a gente mesmo sofra com egoísmo. Só preciso arrumar minha câmera aqui rapidinho, tá? Talvez a gente sofra com fofoca, talvez a gente sofra com uma separação, com o divórcio dos pais, com mentira, com injustiça, e a gente pode chegar ao ponto de se perguntar, mas como perdoar essas coisas então? Como perdoar talvez traumas que a gente tenha passado um dia? E eu quero dizer, talvez trazer primeiro a má notícia, é que nós não conseguimos perdoar verdadeiramente. Nós, pela nossa natureza, a gente não consegue suportar essas coisas. O perdão, ele é sobrenatural. O perdão, perdoar, é sobrenatural. Aqui tem uma frase que diz assim: uma das maiores marcas da pessoa perdoada por Cristo Jesus é o perdão sobrenatural que estende aos outros. Então, a gente observa que o Senhor, ele é o Deus que cria a família, é o Deus que estabelece propósitos para nós, mas pela queda do homem, pela nossa culpa, a gente pode acabar falhando dentro do nosso lar, e o perdão, ele pode ser uma grande ferramenta, irmãos, para restabelecer, para a essência de uma família estruturada segundo o perdão da cruz, segundo a ressurreição de Cristo. Uma outra frase também diz assim: a maior prova da nossa falta de entendimento do perdão de Deus é a falta de perdão que oferecemos aos membros da nossa família. Então, de fato, agora, entrando para o nosso texto de hoje, tá bom? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia, então,
em Mateus 18, 21 ao 35, tá bom? Mateus 18, 21 até o 35. Então, a gente encontra dois grandes textos sobre o perdão, e, na verdade, a gente encontra muitos outros textos onde a Escritura nos diz e nos explica o que é o perdão. Mas aqui o próprio Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola, ele vai ilustrar isso, e em cima desse texto, então, que eu quero trazer a mensagem de hoje para nós, tudo bem? Eu quero orar antes mesmo de ler, então a gente vai seguir, tá bom? Oremos. Senhor Deus Pai, nós oramos ao Senhor, gratos por estarmos juntos, gratos, Senhor, porque a tua igreja pode se reunir. E, Pai, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, Deus. Te peço que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade, Senhor, a tua palavra, a não fugir do que ela quer dizer, mas que o Senhor me ajude nós, Senhor, a compreender a tua palavra, as Escrituras e aprender um pouco mais sobre o perdão. E assim como o Senhor nos perdoa um dia, que a gente também possa conceder esse perdão uns aos outros. Por favor, Senhor. Eu oro, grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus ele vai contar uma parábola do verso 21 a 35. Eu quero observar os dois primeiros versos para a gente poder seguir, tá bom? Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que acontece aqui, o que é importante a gente observar, é um pouco do contexto. Quando Pedro se aproxima de Jesus para perguntar quantas vezes ele pode perdoar um pecado que o irmão cometeu contra ele. A gente eu lembro que a gente já teve um estudo sobre perdão na igreja, na EBD, e a gente observou o verso 15 também desse capítulo, que diz assim: se teu irmão pecar contra você, vá, arrependa-o em particular, se lhe ouvir, você ganhou seu irmão. E assim o texto segue, tá bom? E dentro desse breve contexto que eu disse para vocês, Pedro chega diante de Jesus e ele pergunta ao Senhor: até quantas vezes ele poderia perdoar o seu irmão? Então, Pedro não está falando de pessoas distantes, ele não está perguntando sobre alguém que está distante, mas alguém que é próximo a ele. Assim como a gente vê no verso 15 também. Ele pergunta até 7 vezes. O que acontece é que Pedro observa Jesus falar sobre o perdão, e então ele toma para si o exemplo dos rabinos daquela época, que eles diziam que alguém poderia perdoar até 3 vezes pelo mesmo pecado, segundo o capítulo 1 de Amós, verso 3. Eu não sei se você tem costume de anotar, mas você pode anotar essa referência. Amós 1, verso 3, vai dizer, nesse verso, os rabinos interpretaram que se poderia perdoar até 3 vezes pelo mesmo pecado. Mas é claro que a gente sabe que o nosso Senhor, ele perdoa bem mais que 3 vezes. Então, era uma interpretação errada. Mas Pedro, ele toma esse padrão dos rabinos da época de 3 vezes, ele dobra esse número e acrescenta mais um para tornar um número perfeito, né? O número 7. Então, ele pergunta ao Senhor, esperando talvez alguma palma do Senhor, algum elogio do próprio Senhor, e por isso que ele pergunta, até 7 vezes, Senhor? Mas Jesus lhe responde que não, perdão, ele vai muito além do que 7 vezes. Ele vai, Jesus, ele usa aqui de uma hipérbole, tá bom? Jesus não está, outra vez, querendo demonstrar uma contagem, né? Falando que são 490 vezes, mas ele apenas ele está dizendo, olha, é muito importante o perdão.
E ele está exagerando um pouco, né? Vamos dizer assim. Mas é somente para ilustrar que o perdão ele é importante. E uma grande verdade, como Jesus fala isso, é que o perdão, na verdade, não se conta, tá bom? A gente poderia pensar em 490 vezes, mas o perdão verdadeiro, se você perdoou uma vez, aquele perdão não deveria mais ser contado. Então, Jesus ele vai responder a Pedro e aos que estão ali uma parábola. Então, uma parábola ela vem para ensinar uma lição moral do reino dos céus em comparação com o cotidiano da vida. E assim o Senhor ele ensinou muito por meio da parábola, usando exemplos diários daquelas pessoas ali. Então, ele vai contar uma história no verso 23 e 24 que a gente vai observar agora, tá bom? Então, diz assim, o texto segue: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que reservou ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, nessa parábola, o Senhor ele quer dizer que um rei reservou prestar contas com os seus servos. E esse rei é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E então, ele vai ilustrar isso, dizendo que há um servo que lhe devia 10.000 talentos. Eu quero que a gente tenha uma noção melhor e maior da profundidade do que Jesus quer ilustrar aqui, dizendo que essa dívida era uma dívida impagável, tá bom? 10.000 talentos, o talento, na verdade, é uma medida de peso usada naquela época, usado para despesar ouro e também prata, tá bom? Então, esse servo devia 10.000 talentos. E talento, se a gente fosse observar hoje, ele tem uma média de 26 até 36 quilos, tá bom? Que multiplicado por 10.000 vai dar, no mínimo, se a gente conta como se fosse 26 quilos, esse valor dá no mínimo de 260 mil quilos. Então, esse servo devia ao seu senhor 260 mil quilos de ouro. E para a gente ir um pouco mais profundo também, a fundo na verdade, hoje o ouro, eu olhei hoje, ele está custando R$ 311 a grama, tá bom? Eu arredondei ali para 300, para ficar mais fácil, mas o que acontece é, se a gente fosse calcular a dívida desse homem hoje, a gente multiplicaria o peso, que equivale a esses talentos, vezes o preço do quilo do ouro. E a dívida desse homem, você pode fazer a conta direitinho, tá bom? Que vai dar certo. Mas o valor da dívida desse homem seria... Eu esqueci de 3 zeros aqui, tá, irmãos? Mas é um valor de 78 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões, tá bom? E eu creio que é isso mesmo, irmãos. Só se eu errei na calculadora alguma coisa. Mas o senhor, ele quer ilustrar que é uma dívida muito alta. E o que o senhor ele quer trazer para nós, o que ele quer ensinar ali, é o poder do pecado. E, na verdade, a dívida que o pecado, a dívida que nós devíamos por conta do nosso pecado, tá bom? O pecado é algo que a gente observou na queda. Ele é mal contra o Senhor. O Senhor não se dá com o pecado. Então, Jesus ele está falando que havia um servo que devia muito a esse rei, e assim nós somos quando pecamos contra o Senhor. Eu, eu, eu espero muito mesmo que que a gente não esteja em pecados profundos contra o Senhor, que a gente não esteja cometendo pecados profundos contra o Senhor, mas quanto mais a gente conhece as Escrituras, quanto mais a gente conhece nosso coração, a gente vê que só mais a gente depende da graça do Senhor,
que a gente necessita mesmo da graça do Senhor, da misericórdia, porque não há bem em nós. Então, a dívida desse homem era muito cara. O Senhor está dizendo que assim como o pecado é algo ruim, terrível contra o Senhor, assim esse servo, ele tinha lesado o seu Senhor, ele tinha uma dívida muito alta com ele. Então, a gente seguindo, para observar um pouco sobre a vida desse devedor, o verso 25 e 26 vai dizer assim: Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Esse servo ele tinha uma dívida muito alta com o senhor, uma dívida que talvez fosse até menor do quanto que nós já erramos contra o Senhor, de quanto que o nosso pecado nos afastou do Criador, nos afastou do Senhor, quanto que o pecado é mal para nós, é mal contra o Senhor. E esse servo, ele vendo então as consequências da sua dívida, ele se prostra diante do Senhor, ele se prostra diante do Rei e diz: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Eu creio que muitos de nós já, e até espero que muitos de nós já tenhamos voltado nosso coração para o Senhor e orado para que Ele perdoasse nossos pecados, para que Ele nos ajudasse nas nossas falhas, para que Ele nos fortalecesse, para que Ele nos desse amor ao nosso coração, amor por Ele, amor pelas Escrituras, para que Ele transformasse o nosso coração. Eu creio que muitos de nós já clamamos misericórdia ao Senhor, já clamamos, suplicamos ao Senhor para que Ele tenha mesmo piedade de nós, compaixão de nós, e assim se serve e faz com ele quando ele percebe que sua dívida é muito alta, quando ele percebe que a sua família vai sofrer consequências por isso. Ele se encontra numa situação de desespero e a sua resposta é para que esse rei tenha paciência com ele. O rei, então, ele é gracioso, além da compreensão. O verso 27 vai dizer assim: O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Eu quero observar com vocês que se nós fôssemos ilustrar o pecado aqui, não, não teria como, irmãos, nós, diante do Rei, diante do nosso Senhor, dizer como esse servo disse, que pagaria sua dívida. Na verdade, esse servo não conseguiria pagar a dívida dele. Ele acaba sendo tolo ainda em achar que ele pode pagar uma dívida de 78 bilhões ao seu rei. São 10 mil talentos de ouro que ele deve. Ele não consegue pagar essa dívida. Assim também nós, a gente, muitas vezes podemos chegar diante do Senhor, mas nós não podemos pagar pelo preço da nossa justificação, da nossa salvação. Salvação, como nós cremos, é a graça, irmãos, e que a gente tenha mesmo isso em mente, que o Senhor é quem nos chamou, que o Senhor foi quem nos libertou. A gente, domingo passado, celebrou a ressurreição de Cristo. Ali, o Senhor, a gente celebrou que o Senhor morreu por nós, ele ressuscitou. Ele morreu por nós para perdoar a nossa dívida. Ele morreu por nós para nos trazer o perdão. Assim como esse rei que, graciosamente, e além da compreensão, ele perdoou uma dívida de 78 bilhões de reais, se nós fosse colocar para o dia de hoje. Assim o Senhor, ele nos perdoou de uma dívida muito maior e que sim vai além da nossa compreensão, que sim vai muito além do que 78 bilhões, que vai muito além do que 78 bilhões de pecados, de repente. E a gente, na verdade, melhor do que eu, cada um conhece o seu coração, cada um, creio que tem o seu tempo com o Senhor, cada um já clamou o Senhor por misericórdia, e quantos de nós recebemos essa graça do Senhor, o perdão que lá na cruz o Senhor Jesus Cristo ele
concedeu a nós. Isso é maravilhoso, irmãos, de verdade. A graça nos alcançou e louvado seja o Senhor por isso. E que a gente tenha em mente mesmo isso, que o Senhor pagou uma dívida imensa por nós, irmãos. Nós somos especial para o Senhor. O Senhor fez isso por amor. Fez isso não porque ele precisava, mas ele fez por amor. Então, assim como esse rei se compadece, Jesus está ilustrando através dessa parábola que o rei que perdoa essa dívida tão alta, para além da compreensão, ele é capaz de perdoar também, ele é capaz de ter compaixão de nós. E ele é um Deus que ele não vê a última frase, não vê a última parte da frase que esse servo disse quando ele disse que pagaria a dívida. Ele não vê assim, ele só vê a parte de ser paciente comigo. E assim ele concede perdão da dívida, dos pecados. O Senhor requer de nós santidade, o Senhor requer de nós obediência, mas porque ele nos ama e ele quer o melhor de nós. E continuando o texto, então, do verso 28 a 31, vai dizer assim: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. A gente pode observar, então, o mesmo servo que saiu da presença do rei, o mesmo servo que teve sua dívida perdoada. Imagine nós ter uma dívida tão alta, perdoada pelo Senhor. Imagine a gente com uma dívida, de repente, financeira. A gente sai ali da Caixa, do Banco do Brasil, com milhões e milhões perdoados, e a gente encontra alguém na rua que nos deve um valor de 100 denários. E para ilustrar isso também para vocês, 100 denários, na verdade, um denário, ele equivale a é como se fosse uma diária. É um dia de trabalho de um soldado romano. Então, esse conservo, ele devia para esse homem 100 denários, que seriam 100 dias de trabalho, que pela média ali, se um soldado romano ganhasse 100 reais, seria uma dívida de 10 mil reais. É uma dívida, é um valor razoável, não é uma dívida tão barata, né? E comparado com outra dívida, é uma dívida pagável, mas ainda assim é uma dívida insignificante em comparação com a dívida que ele foi perdoado. E o que, voltando um pouco para a família, né? Talvez, perdemos. Tem uma frase que vai dizer, mas é mais para frente, eu vou seguir aqui mesmo. Então, se nós entendemos, irmãos, que a nossa dívida com o Senhor era tão alta como desse servo aqui, a gente deve também considerar o perdão. Agora, como eu disse para vocês, o perdão, ele é difícil, ele é contra a natureza. Ele é difícil nós perdoarmos. Mas Gálatas 2, 19, 20, Paulo vai dizer que ele foi crucificado com Cristo. Logo, já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive em Paulo, Cristo vive em nós. E assim nós somos desafiados, por amor ao Senhor, a viver a vida cristã. E com certeza o nosso maior modelo de vida cristã é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus está interessado em transformar nosso coração, transformar nosso viver, para que nós vivamos também a vida cristã, para que a gente também consiga perdoar. O Senhor, ele sabe, conhece nosso coração, e assim como a gente viu bem no início dos slides, a gente pode sofrer algum tipo de dano, de repente algum trauma, a gente pode ser ofendido por palavras duras, talvez dentro do nosso caso, talvez dentro da nossa família, talvez o egoísmo ainda que
por vezes quer prevalecer em nosso coração, ou talvez o orgulho que existe em nós, que existe no outro. Isso pode, talvez, acabar nos ferindo. E o Senhor, ele não disse que, comparando, né? Fazendo uma analogia com o valor da dívida de 100 denários. O Senhor sabe que a gente sofre essas coisas. Ele sabe que são coisas razoáveis. Mas ele não passa a mão dizendo assim, deixa isso para lá, né? Perdoa, que isso não é nada, não. A dívida desse conservo era uma dívida considerável. As coisas que a gente talvez sofra são coisas consideráveis, mas essas coisas elas acabam ainda sendo insignificantes em comparação com o pecado que nós cometemos contra o Senhor. E como, a partir do momento que nós entendemos que o Senhor perdoou uma dívida tão alta a nós, a gente também deve conceder essa graça às pessoas que estão ao nosso lado, às pessoas da nossa família, às pessoas que estão nos perto. A gente deve pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar, a observar nossos falhas e conceder o perdão. Perdão que talvez a gente sofra do outro injustamente, mas o meu Senhor, ele morreu por mim, injusto. E o Senhor pode nos ajudar a me conceder esse perdão, que é sobrenatural, sim, mas em Cristo é possível. E dentro da família, outra vez, né? São pessoas que estão perto de nós, são pessoas que a gente convive todo dia e talvez nós falhemos, ou talvez as pessoas falhem conosco, mas que haja perdão. Assim como o Senhor nos perdoou, que a gente tenha essa convicção de que em Cristo nós podemos conceder perdão e também pedir perdão. Uma breve aplicação desse texto, então, se eu não compreender o tamanho da minha dívida diante do rei, sempre irei superestimar a dívida dos meus devedores e serei relutante em oferecer perdão. Esse servo, a história vai seguir, né? Ele olha para uma dívida tão pequena e não tem compaixão do seu conservo. E a história vai seguir dizendo que os companheiros desse homem vão até o rei e relatam para o rei o que aconteceu, e o rei acaba indo até o servo outra vez, ele colocando ali na prisão até que ele pagasse a dívida. Você pode ler o finalzinho da parábola, mas graças ao Senhor, ele não faz isso conosco. Graças ao Senhor, ele nos perdoou dessa dívida, irmãos. Ele nos concedeu esse tão precioso perdão, que nós devemos conceder também com auxílio dele, com auxílio do seu Espírito e de Cristo, né? Só alguns esclarecimentos, já seguindo para o final do nosso estudo. Perdão, ele não é emoção em cima da decisão, né? Perdoar não significa esquecer. Efésios, a gente tem essas duas referências, né? Salmos 103, 10, 14, não sei se você pode anotar, e também Efésios 4, 31. Perdão não significa esquecer, não significa que a gente vai esquecer, talvez, a ofensa que nós sofremos, mas tem a ver com decidir não tratar mais aquela pessoa segundo a ofensa que ela fez a nós. Mesmo algo sobrenatural que acontece em nós, que só o Senhor pode fazer. E Ele pode fazer, irmãos. Eu não sei se meu slide, eu acho que esse é o último slide. Então, a grande lição desse texto, ou uma das lições que a gente pode tirar, é que através da graça, da grande graça recebida, ela requer também uma grande graciosidade concedida. E somente os perdoados, eles conseguem perdoar. Aqui chegou o fim do slide, eu vou fechar aqui. Então, a gente pode seguir para o fim mesmo do estudo. Quem sabe lembrando de pontos aqui que a gente observa, né? Dentro dessa parábola, que o Senhor ensina a nós. E é isso que eu queria deixar para nessa noite, que, de fato, se existe alguma mágoa no nosso coração, se existe algum conflito em nossa família, se existe algo bem lá no passado,
sabe que o Senhor, ele te perdoou e ele pagou por uma dívida muito mais alta, uma dívida que nós não podíamos pagar, e o Senhor, ele pode nos ajudar a conceder perdão, a pedir perdão, quem sabe, a, em qualquer situação que você esteja vivendo dentro de casa. E eu quero então orar para a gente encerrar, tá bom? Nosso estudo. Depois eu passo para o pastor, tá bem? Oremos. Senhor Deus Pai, nós oramos ao Senhor e quero te pedir, Senhor, que em nome de Cristo, que o Senhor ouça, Deus, nossa oração. E outra vez eu te agradeço, porque a gente pode estar junto, aprendendo um pouco mais da tua palavra. E quero te pedir, Senhor, por favor, que a tua palavra ela venha a se firmar nos nossos corações, que através dessa parábola que a gente entenda, por favor, que o Senhor pagou por uma dívida muito alta, Senhor, uma dívida que era nossa, mas o Senhor tomou para si, e o Senhor perdoou nosso pecado, o Senhor perdoou essa dívida na cruz. Por amor, o Senhor viveu por nós, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou para nos trazer novidade de vida, para nos trazer aquilo que talvez seja difícil a nós fazer, para nos fazer aquilo que vai contra a nossa vontade, contra a nossa natureza, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada família e colocar diante do Senhor, Deus, qualquer situação, qualquer conflito. Quero te pedir que Cristo reine no coração de cada um, que a tua palavra ela prevaleça, que ela seja preciosa, Senhor, e seja obedecida, Deus, por amor, Senhor. E se há qualquer mágoa, de repente, em algum coração, Deus, ou qualquer ofensa, Deus, pelas pessoas que estão perto de nós, se nós mesmos, Senhor, temos errado com as pessoas que estão perto de nós, eu peço que o Senhor sonde nosso coração, que o Senhor nos mostre, Senhor, e nos dê a oportunidade de pedir perdão, Pai, e também de conceder perdão, Senhor, perdão que o Senhor nos concedeu e que pela graça o Senhor nos alcançou, Deus. Te peço que a mesma graça a gente possa também conceder a outros através de Ti, através do Teu mover, do Teu transformar em nós, Senhor, por favor. Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada família, de cada irmão, Senhor, por favor. Esteja conosco, Deus. Te agradeço por esse momento e ao Senhor, em nome de Cristo. Amém.